Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Ale Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da Semana. Chegamos em novembro, mês da consciência negra. Mas por que existe esse momento? Como surgiu o mês da consciência negra? Primeiro é preciso saber que a data se dá pela idealização do poeta gaúcho Oliveira Silveira, que em 71 propôs a criação do Dia da Consciência Negra. Ele já propôs que a data para isso fosse o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares, o dia 20 de novembro. E a sua proposta surgiu para contrapor o dia da abolição da escravatura, dia 13 de maio, que é uma data fantasiosa, na verdade. Isso porque no dia 13 de maio de 1888 foi promulgada a Lei Áurea, que dava a abolição da escravatura para todas as pessoas em situação de escravidão jurídica que existiam no Brasil desde o século XVI. E essa data é vendida como se uma figura, no caso a Princesa Isabel, tivesse assinado um papel e pronto. No entanto, o ponto real é que essa data é só uma parte de um processo político altamente violento e conflituoso, que foi a luta pela abolição, na qual vários arranjos, negociações e protestos aconteceram, o que ficou marcado como o movimento abolicionista brasileiro. Ou seja, a Lei Áurea não foi o suficiente, não garantiu nenhum tipo de inclusão, integração social, econômica ou cultural, e o real movimento abolicionista se deu pela luta de pessoas como José do Patrocínio, Luiz Gama, entre outras lideranças fundamentais. Então nunca fez sentido comemorarmos o dia 13 de maio, e assim, à medida em que os movimentos negros aumentaram a pressão pelo reconhecimento do dia 20 de novembro, a data ultrapassou a proposta de um dia e passou a ser conhecida como a Semana da Consciência Negra. E hoje, mais do que a semana, o Brasil já comemora o mês de novembro como o mês da consciência negra. Em 2003, o Dia da Consciência Negra foi instituído durante o governo Lula, através da Lei número 10.639. O documento inclui o tema História e Cultura Afro-Brasileira como componente curricular obrigatório das escolas brasileiras. Além disso, institui o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. O mês da consciência negra ele existe para trazer foco e evidenciar as desigualdades e as violências contra a população negra ainda existentes em nossa sociedade. Mais do que um momento festivo em que é preciso também celebrar as nossas potências negras, a data proporciona a reflexão sobre o racismo e as suas implicações na atualidade. Então ele é um mês para concentrar manifestações, estudos, celebrações, divulgação de dados, homenagens e para evidenciar o máximo possível a importância do povo negro na construção social, política, cultural e econômica do Brasil. E para entender por que essa data é importante e por que foi escolhida em razão da morte de Zumbi dos Palmares, é preciso ressaltar a insubmissão dos negros à nossa real luta contra a opressão e a negação de uma libertação que nos foi vendida como uma suposta benevolência da princesa branca libertando os negros escravizados. Mas então quem foi Zumbi dos Palmares? Para entender a figura de Zumbi,
é preciso rapidamente falar sobre o conceito de quilombo. Quilombo é uma palavra do idioma dos povos Bantu, originários de Angola, e significa local de pouso ou acampamento. No Brasil, a palavra foi adaptada para esconderijo na mata, para definir os locais de refúgios dos escravizados fugidos. Desde que o Brasil começou a receber o maior fluxo de escravizados na história da humanidade, ficou repleto de quilombos, mas nenhum foi tão grande, tão importante e tão significativo quanto o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, região que hoje pertence ao município de União dos Palmares, a cerca de 90 quilômetros de Maceió, em Alagoas. O Quilombo dos Palmares era uma rede de quilombos, na verdade, cerca de 12 quilombos interligados por caminhos pela mata, que chegaram a ocupar 200 quilômetros quadrados. O mais significativo e importante desses quilombos foi o de Cerca Real do Macaco, que teria surgido entre 1600 e 1602 e teria tido cerca de 8.000 habitantes. Ocorre que em 1680, Zumbi se torna o líder do Quilombo dos Palmares, a partir da morte do seu tio, Ganga Zumba, em situação repleta de intrigas e que vale um episódio de podcast à parte. Quem sabe no futuro. Há poucos fatos realmente documentados a respeito de Zumbi. O que se tem, ainda que carente de maiores fontes, é que Zumbi nasceu na Serra da Barriga como um homem livre em 1655, mas foi capturado e entregue ao padre missionário português Antônio Melo quando tinha aproximadamente 6 anos de idade. Batizado Francisco, Zumbi recebeu os sacramentos, aprendeu português e latim e ajudava na celebração da missa. No entanto, na adolescência ele teria fugido e, após a morte de Ganga Zumba, assumido uma posição de liderança no Quilombo dos Palmares. Foi Zumbi dos Palmares quem resistiu ao combate e às ofensivas diversas quando o bandeirante paulista Domingo Jorge Velho foi contratado para invadir a Serra da Barriga com uma tropa de mais de 6.000 homens. As tentativas de destruição do Quilombo teriam durado cerca de 2 anos, até de fato conseguir acabar com o Quilombo dos Palmares, no dia 6 de fevereiro de 1694. Mas Zumbi conseguiu escapar. Porém, era muito importante para o poder instituído então que Zumbi fosse capturado e morto, o que de fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695. Ele foi morto, decapitado, e a sua cabeça foi levada para ser exposta no Paço Central do Recife. Não é difícil entender por que Zumbi se torna um símbolo gigante da luta pela liberdade, da coragem e da insubmissão do povo negro, e por que a ele é atribuído o Dia da Consciência Negra. Regina Lúcia dos Santos, coordenadora do Movimento Negro Unificado em São Paulo, ela afirma que as atividades realizadas no mês de novembro estão ligadas à representatividade e à necessidade política que a história do Brasil seja contada a partir da participação de toda a população brasileira, em especial dos negros, que é a maior parte social. O Brasil é um país formado por quase 60% de negros e pardos. Nós somos aproximadamente 115 milhões de pessoas, mas ainda assim é um país onde o maior índice de desemprego é o das mulheres negras, onde quem mais sofre com a violência policial é o homem negro. Por isso, o mês da consciência negra ele é fundamental para o debate, para a celebração e para a discussão em torno da sociedade igualitária que a gente quer e para apontar os caminhos de como a gente deve construí-la.
E chega ao fim esse episódio de Negro da Semana especial. Assine o nosso podcast em todas as plataformas e siga @Negro da Semana nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. E siga também @AleGarcia. A gente também está no YouTube. Assina lá em youtube.com/Negro da Semana. E para apoiar a minha produção aqui no podcast e no YouTube, você pode escolher entre as plataformas Apoia-se, PicPay e Patreon. Os links estão na descrição desse episódio e eu agradeço demais. Esse programa é criado e produzido por Ale Garcia e distribuído pela Half Death, produtor executivo Gans Lanzetta, gerente de projeto Lídia Roncone, com produção e finalização minha, Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Death.